Bora brincar aqui. Hoje, pessoal, a gente vai ver a alteração do contrato de trabalho e, muito provavelmente, além de alteração do contrato de trabalho, rescisão indireta e dano moral. E a gente começa nossa segunda aula de chibata de correção de teste. Deixa eu colocar aqui a alteração do contrato de trabalho, a alteração do contrato. Pessoal, esse capítulo é de contrato de trabalho. Não tem um capítulo só de alteração, não tem? Ninguém leu nada? Tem ou não tem um capítulo de alteração? Tem. Qual é o capítulo de alteração? 4. Qual é a página para dar na boca do bebê? Capítulo 6. Alteração, só para quem, pessoal, acompanhar. Capítulo 6, página 73, alteração do contrato de trabalho. Em alteração do contrato de trabalho, a gente vai ver aqui alguns institutos. Ô, professor, quais são os institutos? O enquadramento funcional, tá? Enquadramento funcional, que você não vai encontrar nos livros o que é, nos livros de direito de trabalho. Quando eu fui escrever o capítulo e estudar para dar essa aula, eu tive que ler livro de direito administrativo, que é de direito de trabalho ninguém fala, tá? E o pior é que o CESP cobrou e a FGV já cobrou 2 vezes. Enquadramento funcional, inclusive uma vez na primeira fase e uma vez na segunda fase. Reenquadramento. Pessoal, bora ter um pouco mais de atenção. Vamos. Eu já disse que aqui não é faculdade, tá? Mas nós estamos aqui no Aridiçá, eu sei. Mas aqui eu apenas funciono no Aridiçá. Né? Vocês não são mais alunos de faculdade comigo, tá? Então, enquadramento funcional, reenquadramento funcional. Aqui a gente vai ter, eu me esqueci, o que é que tem na sequência aí? É acúmulo, deve ser, né? Acúmulo de funções, se caiu um dia desse, eu não me lembro onde foi. Acúmulo de funções, desvio de função, a gente vai ter o rebaixamento e por fim, a reversão. Rebaixamento e, por fim, a reversão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 institutos que a gente tem que ver direitinho aqui. Então, bora para cá. A alteração contratual, a gente vai lá para o artigo 468 da CLT. Na verdade, o 468 e o 469. Tiozão, o senhor esqueceu de falar de transferência. Assim, me perdoa. Não dá para ter dúvida quanto à transferência. E aí, meu filho, quando for ler o capítulo de contrato de trabalho, meu filho mete o cacete de transferência, tá? Mas aí isso aqui não. Isso aqui, por mais que tenha no livro, por mais que eu tenha colocado, né, a definição para você explicar direitinho, mas eu sinto que não vai ser suficiente. Eu sinto que eu preciso estar pegando preciso pegar na sua mão para que você entenda melhor. Então, quando eu falo de alteração do contrato de trabalho, me vem logo à mente o artigo 468 da CLT. E o 468 da CLT traz um princípio. Ô tio, que princípio é esse? É o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. E me explique que princípio é esse da inalterabilidade contratual lesiva. É o princípio segundo o qual é vedado ao empregador alterar o contrato de trabalho do empregado. Mas ele é vedado desde que ele não cumpra as exigências da lei. Porque na real, Marco Antônio, o empregador pode. O empregador ele está autorizado a alterar o contrato. Ele não pode alterar o contrato de forma lesiva. Obrigado. A alteração lesiva, você alterar o contrato de modo a lesionar ou a lesar algum direito do empregado, ou previsto em lei, ou previsto no contrato, essa alteração, eu garanto a você que ela vai ser nula. Mas se o empregador fizer uma alteração lícita, ou não proibida por lei, uma alteração simples que decorra, por exemplo, do seu poder diretivo, mudar o empregado de função, mudar o empregado de sede, desde que a mudança de sede não importe, por exemplo, em mudança de domicílio. Ao invés de trabalhar na sede aldeota, vai trabalhar na sede centro. Ao invés da sede centro, vai para a sede Parangaba, olha como eu estou chique. Ao invés da sede Parangaba, vai para a sede Cidade dos Funcionários. Ao invés da cidade dos funcionários, vai para a sede Barra do Ceará, lá perto do Dens. Tu entendeu?
vai lá para perto do Castelão do Fábio Júnior, vou fazer uma sede lá também. Então, essa mudança de sede, desde que não importe em mudança de município, tá? Ou mudança de domicílio, perdão, não vai ser transferência, e a mudança de horário de trabalho, mudança de função, a mudança de sede, de localidade, isso é perfeitamente possível, que está dentro do poder diretivo do empregador. Agora, se o empregador, por um acaso, alterar o contrato de forma lesiva, aí você pode ter certeza que essa alteração contratual é nula. Na verdade, o 468 da CLT, ele traz 2 requisitos para alteração do contrato. Requisito número 1, anuência do empregado, tá? Desculpa, anuência das partes, tá? Por que anuência das partes? Porque às vezes o empregado, ele mora num lado da cidade e a empresa é do outro lado da cidade. E ele anda a cidade toda. Só que depois de um certo tempo, o empregador ele faz o quê? Ele abre uma filial perto da casa do empregado. E aí, mesmo o empregador, olha, empregador, já que sobre uma sede lá perto lá de casa, eu estou indo para lá, viu? Não. Aí, esse tipo de alteração tem que ter a anuência das partes. A anuência de patrão e a anuência de empregado. Então, em regra, porque toda regra tem exceção, em regra, para que haja a alteração do contrato de trabalho, 1, a anuência das partes. E 2, desde que não haja prejuízos ao empregado. Cuidado, pessoal, que a conjunção aqui não é alternativa, né? Ou anuência ou inexistência de prejuízo. Não é. São as duas. É a anuência e desde que não haja prejuízos, tá? A anuência e desde que não haja prejuízo às partes interessadas. Então, se o empregado anuiu, mas houve prejuízo, é nula. Vou dizer de novo. O empregado anuiu, mas houve prejuízo, é nula. O empregado não consentiu, não houve prejuízo, mas ele não consentiu, é igualmente o quê? Nula, porque não é um ou outro. São os 2 requisitos que precisam estar presentes para que haja validade da alteração contratual, tá? Daqui a pouco eu vou para as exceções. Aí, cara, a FGV, ela gosta de pegar, porque é a tal da interdisciplinariedade das questões, né? E antes mesmo dessa tal de interdisciplinariedade das questões, que é você colocar numa questão institutos de 2 ou mais disciplinas, uma questão, né, de trabalho, mas que envolve constitucional administrativo, que envolve previdenciário e penal, tá? Aqui uma questão com previdenciário e penal e trabalho, bem facinho. O empregado é muito fácil. O empregado trabalha, o empregador quando vai pagar o salário, o empregador recolhe do salário, cuidado, hein? Empresários, né? O empregado recolhe do salário do empregado o INSS, descontou, recolheu, adivinha o que foi que ele não fez? Não repassou a previdência. Envolve trabalho, envolve previdenciário, envolve penal, porque isso é crime, isso é um ilícito penal, o empregador pode ser até preso. Então, se você não tem intenção de repassar o INSS que você descontou da folha, é melhor nem descontar. Porque na hora que o empregado for atrás de algum benefício, está descontado no contra-cheque, mas não foi recolhido, isso é crime e é prisão e você está lascado, tá? Porque como quem ficou de receber foi o Estado, minha filha, quando ele deixa de receber algum dinheiro, ele é o quê? Implacável, ele vai atrás até da sua alma, tá? Vai até atrás da sua alma. Então, cara, isso aqui envolve muito, por exemplo, conceitos de direito administrativo, que a FGV tanto cobrou na primeira, como já cobrou na segunda fase do AB. Aí quem foi quem? Não lembro. Ela cobrou uma na primeira, outra na segunda. Uma na primeira, outra na... Mas, enfim, ela já cobrou duas vezes, tá? Em fase diferente. O que é o enquadramento funcional? E é bem facinho, não precisa decorar nada aqui, nada não. O que é o enquadramento funcional? Enquadramento funcional é a posição que o empregado ocupa na empresa. Toda pessoa, todo empregado, toda pessoa numa empresa, ela ocupa uma posição. No SAT, eu ocupo uma posição. No SAT, eu ocupo 2. Além do sócio, ainda sou o quê? Ainda bem que vocês sabem essa parte. Além do sócio, sou o quê? Professor, tá?
Carolzinha é coordenadora. O Osíris é operador. O Osíris é operador de câmera, famoso cameraman, ainda cuida das redes sociais do site. O João Pedro é cameraman, né? Ainda faz tudo do site, né? Então a Andressa, né? A Andressa cuida do banco de questões. A Rejane cuida dos cronogramas e do material da primeira, e depois vai passar a cuidar, que primeira é a primeira, depois passa a cuidar da segunda fase. Até na sua casa, você é casada, meu amor? É casada? Tem filho? Tem não? Só você e seu marido? Continue assim. Filho é muito bom, mas ô bicho para dar despesa. Ave Maria. E a preocupação? Não sei o que é o pior, a despesa e a preocupação. Para mim tá pau a pau. E aí você na sua casa, vamos lá, olha mentira. Na sua casa, todo mundo lá tem uma posição, não tem? Tem ou não tem a posição do provedor? Ou provedores? É singular ou plural? Plural. Tem a função dos provedores, tem ou não tem? Você trabalha ou não trabalha? Então você e seu marido. E tem a função dos cuidadores da casa, ou ele não cuida? Cuida não, né? Então é só você. Eu sabia que no final ia dar merda, né? É só você. Então, geralmente, numa casa, você tem a figura do provedor ou da provedora, você tem a figura, né, do cuidador da casa ou da cuidadora. E para quem tem filho, tem qual é a função dos filhos? A posição deles em casa? Perturbar, estudar e perturbar, né? Estudar e perturbar. Então, tem lá o provedor, tem lá o cuidador, tem lá o estudante. Então, até numa família, você tem o enquadramento funcional de cada pessoa, quanto mais na empresa. Então, toda empresa, todas as pessoas da empresa, né, elas têm o enquadramento funcional delas. Elas são enquadradas em determinada função para o desempenho de certas tarefas, tá? Tarefa de trabalhar para pagar as contas, tarefa de cuidar de menino, né? Tarefa de fazer almoço bem bonitinho. A Regiane, a Maria, todo dia ela tem que fazer comida, né, para o filho e para o marido, porque eles não comem comida requentada. Briguei com ela foi um carão, ficou de mal de mim 3 dias. E fui reclamar que ela estava fazendo comida demais todo dia. Lá em casa a comida é requentada por 11 dias seguidos. Não, eu tirei um frango desfiado hoje, que quando eu fui olhar a data, tinha 3 meses. Mas estava congelado, pessoal. Estava bom demais. Então, olha só. Então, o enquadramento, ela está assistindo, depois ela fica puta comigo. O enquadramento funcional é a posição que o empregado ocupa dentro da empresa. Tio, e o que é o reenquadramento? É a volta à função anterior. Então, por exemplo, tá? Sei lá, né? Tem o marido provedor e a mulher provedora. E se não leva uma surra também, sou cancelado na internet. Tem os 2 provedores. Aí vou falar da mulher não. O marido perde o emprego. Né? O marido perdeu o emprego. Aí ele, de provedor, passou a ser o quê na casa? Só o cuidador, não é só o que lava, cozinha, passa, engoma e varre. Mas quando ele arranjar emprego de novo, ele vai ser reenquadrado na função de provedor. Então, enquanto o enquadramento funcional é a posição que determinado empregado ou que cada empregado ocupa na empresa, o reenquadramento é a volta ao cargo ou à função anterior. Acontece muito, por exemplo, função de confiança. O cara era, sem falar de reversão, o cara era vendedor, chegou na empresa, foi enquadrado. A própria Carol. Carol, quando ela chegou lá, Carol começou como minha aluna. Depois Carol passou para auxiliar. Aí quando ela começou a trabalhar comigo, ela era tipo monitora. Depois ela virou auxiliar de coordenação de uma outra linha, que na nossa linha aqui. E depois a Carol virou coordenadora. Então, quando ela chegou na empresa, ela entrou na função de monitora, depois de auxiliar de coordenação, depois na função de coordenadora. Se um dia eu quiser, eu volto a Carol para a função de quê? De auxiliar de coordenação. Ela foi ser reenquadrada na função de auxiliar. Então, o cara é vendedor, chegou na empresa enquadrado como vendedor, e um belo dia o empregador gostou do serviço dele e ele foi enquadrado na função de gerente. Enquanto o empregado detiver a confiança do empregador, ele é gerente. A partir do momento em que o empregador não tiver mais a confiança nele, o empregador pode, né, revertê-lo à função de vendedor, reenquadrando esse caboclo na função de vendedor. Então, só para a gente matar aqui, meu amor, enquadramento. Tu falou comigo ontem no WhatsApp, não foi? Foi hoje? Não, só o teu nome, criatura.
A Marília Rodrigues. Inclusive, acabei de mandar mensagem para ti, não foi? E tu fica falando, apagando a mensagem, me deixando ansioso. No dia que eu não consegui dar aula, a culpa é da Marília, tá? Então, com certeza era. Mas eu respondo assim mesmo. Mas eu respondo assim mesmo, porque eu sou uma pessoa do bem. Eu sou uma pessoa evoluída agora. Eu pergunto, meu filho é besta, mas é legal. Viu? É tipo o Farias. Vamos lá. Ó, então, enquadramento funcional, posição que cada empregado ocupa na empresa, reenquadramento, a volta à função anterior. Acúmulo de funções. Cuidado, aqui a gente vai parar de brincar, você pode descontrair, aqui é pesado, isso aqui é mais pesado, isso aqui é chato, até de explicar quanto mais de entender. O que é o acúmulo de funções? Acúmulo de funções, meus amores, é quando você exerce duas funções mesmo. Por exemplo, você, além de ser professor do curso, você é coordenador. Muitos coordenadores de faculdade, além da função de coordenador, eles acumulam a função de professor. Até porque não é inteligente quando você é professor de uma instituição de ensino, é professor de uma faculdade, é professor de um colégio. Não é muito inteligente você deixar de ser professor, não. Você sabe por quê? Você é professor, tem 5 turmas. Aí, Maria James quer ser coordenadora, mas agora ela vem para ser. Aí, na função de coordenadora, ela deixa de ser o quê? Professora. Aí, na hora que eu não estiver contente com o serviço da Maria James, o que eu faço com ela? Tiro da função de coordenadora e ela vai embora. Então, o ideal, principalmente, agora isso aqui é uma dica para quem trabalhar em escola, tá? É uma dica para quem trabalha em escola. Tu trabalha em escola, é professor, e um belo dia você foi ou vai ser chamado para ser coordenador, nunca deixe de ser professor. Por quê? Porque em escola, quando o professor sai de uma turma, já tem outro professor para pegar. Para pegar, ele pega. E a turma não volta mais para você, não. Vai ficar com aquele professor que, quando precisou, ele quebrou o galho. Então, você, num colégio, numa faculdade, é muito comum o coordenador acumular funções. Ao mesmo tempo que ele é professor, ele também é o quê? Coordenador, tá? Então, a pessoa acumula duas funções. Isso aqui é o acúmulo de funções. Cuidado com o que eu vou dizer agora. O acúmulo de funções, ele não é proibido pela CLT, muito pelo contrário. O acúmulo de funções, ele é expressamente permitido na CLT. O senhor pode dizer para a gente onde é que está? Posso. Só confere para mim. Parágrafo único é caput. Parágrafo único, né? Parágrafo único, tá? Parágrafo único do artigo 456 da CLT. Se você pegar o parágrafo único, vou para aí, viu? Se você pegar o parágrafo único do artigo 456 da CLT, esse parágrafo único ele vai dizer assim para você. Cadê, mulher? A falta de prova, olha só, Jane, diga para o Tiago que aqui no curso também tem constitucional, viu? Na próxima ele faça constitucional com o Jorge, viu? A falta de prova, bicho ruim, venenoso, mulher. A falta de prova, ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com sua condição pessoal. Então, o empregador pode pedir que o empregado acumule várias funções, desde que seja compatível com a sua condição pessoal. Por exemplo, Osíris é cameraman, e o Osíris já cuidou do tráfego do curso, e o Osíris é editor de vídeo e cuida das redes sociais. O João Pedro, ele é operador de câmera na segunda fase, ele é, vamos dizer assim, auxiliar de coordenação na segunda fase, Carolzinha fica lá só chefiando e o João Pedro fica só aqui, né, obedecendo, quando ele obedece, né, Carol? Vamos com essa parte a gente esquece, né? Obedecendo as ordens da Carol, né? O João Pedro também é responsável, né, a embalagem, a embalagem e o etiquetamento dos livros que a gente manda para fora. Ele não vai até os Correios, que graças a Deus, os Correios vêm até nós, né? Vem um carro dos Correios pegar os livros
para serem despachadas e o bichinho não tem que ir até uma agência, né, cheia de caixa na mão. Então é perfeitamente possível que o empregado ele acumule funções. Agora vem a dor. Qual é a dor que tu não gosta? A dor é porque a CLT não prevê uma maior remuneração. A CLT não prevê uma bonificação. Então eu, como empregador, por falta, vamos aprender isso depois, tá? Por falta de previsão legal, eu repito, eu como empregador, por falta de previsão legal, eu não estou obrigado a pagar ao meu empregado nenhuma bonificação pelo acúmulo de funções. Obrigação zero. Para eu ter essa obrigação, ou tem que ter previsão no contrato, ou previsão em convenção coletiva, ou acordo coletivo, ou regulamento de empresa, que a gente vai estudar muito isso nesse curso. O que é o regulamento de empresa? São as normas internas da empresa. Então você tem, para se o empregado acumular 2 ou mais funções, obrigação legal, olha só, obrigação legal prevista em lei de empregador pagar uma besteirinha a mais não existe. Pode existir no contrato de trabalho, pode existir no regulamento de empresa. Geralmente, pessoal, existe em convenção coletiva ou acordo coletivo, que tem a participação dos sindicatos. Mas se não tiver em acordo ou convenção coletiva, não vai ter em lei, eu lhe garanto, tá? E no máximo pode acontecer é ter no contrato de trabalho ou ter no regulamento. Mas, meu irmãozinho, se não tiver no contrato de trabalho, previsão de algum bônus, como diz o outro, um plus a mais, né? Um plus a mais. Inclusive, a própria CESP, quando cobrou 2 vezes acúmulo de função, ela falou do tal do plus salarial, tá? E aí, por falta de previsão legal, se não tiver previsão em contrato, nem regulamento, nem convenção, nem acordo coletivo, o empregado acumula 514 funções e ele não tem direito a 1 centavo a mais. Não tem direito a nenhum plus salarial. Tanto é verdade que quando a FGV... É porque a pergunta é só quando eu der permissão. Certo? A pergunta é só quando eu der permissão. Daqui a pouco você vai ser o primeiro a falar. Se esquecer, anota aí para não dar bode. Inclusive, como eu já falei demais, assim que acabar o acúmulo de funções, Kildery, eu vou dar a palavra a você. Então, vamos lá. Então, se não tiver previsão em canto nenhum, tá? Sem canto nenhum, zero obrigação do empregador pagar o plus salarial. Tanto isso é verdade que quando isso caiu na segunda fase da OAB 2 vezes, 3 vezes, acho que 2 vezes em reclamação trabalhista e 1 vez em contestação, vamos já falar disso. 2 vezes em reclamação, Kildery, 1 vez em contestação, para você, na reclamação trabalhista, a sua peça era uma reclamação. Para você abrir a tese do acúmulo de funções, o enunciado teve que dizer que ele exercia a função tal e a função tal, e a convenção coletiva previa um acréscimo ou um plus salarial que nunca foi pago pelo empregador. Aí você metia o cacete e abria do acúmulo de funções. Bora fazer a tese de cabeça? Bora fazer a tese de cabeça? O empregado acumulava as funções... Olha, use o que eu estou falando. Use as palavras da questão. E a questão sou eu. O empregado acumulava as funções A e B. A convenção coletiva previa um plus salarial, mas o empregador não pagava o plus salarial. Bora comigo? A gente viu... Calma, amorzinho. Né? Eu sei que você está no ponto de bala. Cuidado, que eu posso ficar triste com você. Tá? Foi o que o empregador fez de errado. Não pagou o plus salarial. E daí? E daí? Bora. Diga o direito e explique. O reclamante tem direito ao plus salarial por quê? Porque há... Oh, meu Deus do céu, isso mesmo. Porque há o quê? Acúmulo de... Comissão não, Baitor. Acúmulo de funções. Acúmulo de funções. Como assim, mulher? Me conta esse negócio. Pois o empregado acumulava as funções A e B e tem previsão em convenção coletiva lá do ponto, vírgula, nos termos do artigo 45, meia parágrafo, que prevê o acúmulo. Tu tá vendo que a gente não estudou alteração contratual. Eu não vi com vocês uma única tese de alteração contratual, mas
Tá achando bom, né? Acho que tá assim, alegre, né? Mas de posse, olha, tô vendo, mas acho bom demais. Mas de posse da fórmula mágica, você faz toda e qualquer tese. Claro que tem uma ou outra tese, que tem umas palavrinhas que tem que ter, né? Por exemplo, dano moral, tem que ter, como é que é? Abalo psicológico, humilhação, constrangimento, dano material, tem que ter gasto, dano estético, deformidade física externa, né? Intervalo não concedido, não respeitado, desconto ilegal, tem que ter que o desconto era ilícito, né? Ou foi ilegal, abusivo, enfim. Tem umas besteiras, tem umas teses que tem que ter umas palavrinhas obrigatórias que nós vamos pintar essa bichinha na lei, mas 90% delas não. 90% das teses só e somente só com aquela regra básica eu esqueci, da fórmula, daqui a pouco eu não dou mais aula, da fórmula mágica, tá? Da fórmula mágica a gente consegue matar as teses. Você acabou de matar a tese aqui. Diz, Kildare. Mas mesmo que essa nova função atual, no caso de insalubridade, não, aí insalubridade não é plus salarial pelo acúmulo de funções. Você não precisa acumular função para receber insalubridade. Não, a gente não está dando aula de insalubridade e periculosidade. É acúmulo de função. Pessoal, lixo de escritório. Gera insalubridade? Não. A gente tem que focar no que está aqui. Porque se a gente não focar no que está aqui, como a gente ainda, Kildare, desconhece alguns institutos, a gente vai acabar, achando que não está entendendo nada. Então, bora focar aqui. Porque insalubridade ou periculosidade independe de você acumular função. Você pode ter só uma função e ter o quê? Insalubridade ou periculosidade. Então, vamos de conta. Ela primeiro, meu amor. Rapaz, o pior é que não. Eu vou lhe explicar, mas a gente vai ter uma aula sobre isso quando a gente voltar do recesso. É bem rapidinho, nada. Existe um negócio chamado de... Cadê? Cadê a Maria Clara? Tá só fugindo a Maria Clara. Maria Clara ali também é igual a ti. É proletariado. E aí tem um negócio ingrato chamado de grupo econômico. Aqui o curso é um grupo econômico. De pobre, mas é grupo econômico. SAT presencial é uma empresa, um CNPJ tem sócios. SAT online é outra empresa, outro CNPJ, outros sócios. E SAT, editora SAT, é outro CNPJ, outra empresa com outros sócios. O único sócio que coincide nas três sou eu, o Gaiato. O único sócio dos três sou eu que coincide. E aí, bem rápido, não vou explicar, não vou só dizer. Então, nem continue a pergunta, tá? E aí, felizmente ou infelizmente, o empregado do grupo econômico, ele não é empregado de cada empresa, ele é empregado do grupo, então ele pode prestar serviços a várias empresas do grupo econômico na mesma jornada e é um contrato de trabalho só, inclusive funções diferentes. Diga, meu amor. Um gerente, né? Eles fazendo o trabalho. Tá, é o salário substituição. Tu me pergunta por último, quando eu comecei, eu disse, não, eu vou deixar pro Chibata. Aí você perguntou, eu vou responder, tá bom? Segura, que eu vou falar da súmula 159, a última. Vai, diz. Não, tem não. Tá? Desculpa, perdão. O acúmulo de funções, não. Tem não. Isso faz parte do poder diretivo do empregador. Ele pode mudar, tá? Ele pode mudar. Não. Agora, o ideal para dar confusão é que você bote. Mas isso faz parte do poder diretivo do empregador, tá? Mudar o horário de trabalho do empregado, mudar a função do empregado, se ele concordar ou não. Não, eu dei desvio de função? Eu dei desvio de função? Então, provavelmente você não sabe o que é. Tá? Se eu não dei, não estou dizendo que você não sabe. Provavelmente você não sabe. Então a gente não pergunta. Pessoal, a gente só pode perguntar, a gente só pode fazer aquilo que a gente aguenta. Vocês têm que entender isso. Ó, deixa o tio ser chato com vocês.
Porque eu preciso ser chato com vocês para que vocês não botem os pés pelas mãos. Amores da minha vida, eu não estou dizendo, né, que você está nas... Eu cheguei, mas não está não, viu? Mas não está não. Eu vou ser sincero contigo. O seu comportamento, ele não é bom para quem quer passar na segunda fase. É muito ruim. Eu fosse você, eu mudaria seu comportamento. Muito ruim o seu comportamento para quem está dentro. Se eu der aula, passei uma semana dizendo que a técnica 1 é você ter dúvida, a técnica 2, na identificação de peça, é você olhar o dispositivo, a técnica 3 é ler o comando. Você me pergunta hoje se é para começar pela técnica 3, o seu comportamento não é um comportamento muito compatível com quem quer passar na segunda fase do AB, certo? Inclusive, eu vou aproveitar, porque eu não vou deixar você cometer esse erro na prova. Eu vou voltar, eu ia lhe perguntar, acabou que eu não perguntei. Eu suspendo aqui a aula durante 5 segundos, certo? Nós vamos começar a estudar, faz tempo que eu não faço isso, mas quando eu fiz isso com ela, ela passou. Eu fiz isso uma vez, todo mundo riu. Acho que foi no 38º. Aí todo mundo tomou a vontade de falar CU, no 38. E assim, eu não achei bem feito não, mas riram de mim na internet, fazer o quê? Eu vou trazer para vocês umas questões de raciocínio lógico. Raciocínio lógico não tem nada a ver com inteligência. Até porque vocês sabem que Einstein, ele foi reprovado várias vezes de ano, acho que ele nem terminou o colégio. Terminou, vamos dizer assim, ele fez o supletivo do João Oliveira, da época dele. Então, uma coisa é você ser inteligente, outra coisa é você ter raciocínio lógico. São duas coisas totalmente diferentes. Então, você pode, né, ser altamente inteligente, mas Einstein não conseguia absorver aquela matéria do colégio. Ele sentia muita dificuldade. Tá? Só que não me interessa se você tem dificuldade de absorver a matéria, porque para mim eu quero que você passe. Eu trabalho com isso. Já disse aqui que eu não quero aluno que não quer passar. Eu não faço contra esse aluno. Certo? Então, embora para cá. Deixa eu te dizer. A gente vai estudar um negócio chamado de raciocínio lógico. Eu vou pegar uns videozinhos da internet. Vocês não vão pegar em casa. Não peguem sem acompanhamento. E esses vídeos é uma marmota assim, certo? Se Lara é 4 e Pedro é 5, Samanta é quanto? Faz ou não faz na careta assim? Se Lara é 4 e Pedro é 5, Samanta é quanto? Vocês estão rindo, mas isso aqui é questão de prova de concurso público. Raciocínio lógico, esse é o pau que rola. São os vídeos que mais bombam na internet. Pô, que lógica é essa? É isso que vocês não entendem, que vocês vão entender agora. É a lógica da pessoa que criou a questão. Só ele sabe a lógica. Que foi ele que criou. Obviamente que no mundo normal, vamos dizer assim, isso aqui não tem no mundo normal. Isso aqui não tem qualquer correlação. Não é esoterismo, mas tem uma resposta. Isso aqui é questão de concurso público. Tem bem pior do que isso aqui. A gente vai começar pelas facinhas. Professor, peraí. Quer dizer que o cara cria uma questão, o cara cria uma lógica e a gente tem que descobrir a lógica dele? É por isso que o nome é raciocínio. Raciocínio lógico, ele ajuda muito a inteligência emocional. Que é você conseguir enxergar o que está ao seu redor e usar. Então, isso aqui, ele não tem lógica normalmente, mas para a pessoa que criou, tem. E você precisa raciocinar, você precisa pensar para descobrir a lógica para você saber a resposta. Por que diabo é que você vai fazer isso? Porque a FGV tem a lógica dela. A lógica da FGV não é a sua lógica. Não adianta você virar o olho. Bora, me encara, você é danado, bora. A FGV tem a lógica dela. Né? Eu estou continuando. A FGV tem a lógica dela. O CESP tem a lógica dele. A ESAF tem a lógica dela.
A FCC tem a lógica dela. Então não adianta você querer aqui lógica de faculdade, que você vai entrar pelo cano. Lógica de faculdade, lógica do seu professor que você mais gostou, homenageado. Notem, os professores mais homenageados são aqueles que estão fora dos cursinhos. Por quê? Eles são homenageados por quê? Fazia o quê em sala de aula? Brincava, dançava e dava nota. Por isso que no final da faculdade ele é o quê? O melhor homenageado. Não tem um corno desse no cursinho. Enquanto na faculdade paga 30 conto uma hora aula, aqui a gente paga 120, 130. Não era para ele estar lá, era para estar onde? Aqui ele é homenageado. Então essas lógicas de vocês de faculdade, elas não são a lógica das empresas de concurso. E, infelizmente, também não é a lógica do juiz. Tanto é verdade que quando você vai fazer uma audiência, o que é que você faz antes de ir para a audiência? Se prepara como? Emocionalmente. É porque vocês são crianças, eu vou dizer. Quer dizer? E também como? Não. Vai lá, ninguém? Vai lá na secretaria. Ei, como é que esse juiz gosta de fazer a audiência? Porque se você fizer a audiência do jeito da lei e ele fizer diferente, você vai entrar pelo cano. É bem simples. Você é advogado pobre. Ele vai acabar com você. Ele, desembargador. Tá fudido. Então eu vou voltar. Eu não vou prometer essa semana, porque eu preciso pegar, perder aquele material, fazer todo de nada. Não tá na cabeça. Faço todo de novo. Deixa o pessoal da internet rir. Que eles vão todos o quê? Como naquela época de 38. Vão todos reprovar. Um papoco grande. Eu disse, a peça tá bem aqui. Eu fiz uma relação. No 38 eu fiz isso. Toda quinta-feira eu fazia isso. E era risadaria, o pessoal postando na internet minhas besteiras. Aí eu disse, pela lógica da FGV, vai vir uma peça nova. A FGV tem uma lógica. Qual é a lógica da FGV? Para ela cobrar uma peça nova, eu não vou dizer qual é a lógica não, né? Porque eu disse, isso é segredo de empresa. Ela tem que ter feito tal coisa. E para ela ter feito tal coisa, foi ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. E nós metemos o cacete em cada uma delas. E era bem daqui, a grave de petição. Porque é a lógica dela. No edital não tem dizendo que ela só pode cobrar uma peça segunda fase se ela fizer isso. No edital não tem. Mas eu enxerguei a lógica dela. Eu enxerguei o que o cara fazia. É por isso que eu dá certo acertar as peças diferentes. E o pessoal por aí continua apostando em quê? RO. Vai, é contestação agora lá? RO. Porque 37. Falta RO. Porque 37 foi contestação, 40 foi RT, está faltando RO. Viu? Entendeu? Agora sai, né? Bom, boa. Agora sai. Né? Agora sai. Tu entendeu? Então eu vou voltar a fazer esse exercício, para vocês entenderem a lógica da FGV. Para vocês entenderem que ela tem uma lógica. Na hora que vocês enxergarem a lógica dela, acabou. Você passa na fase do ABEU, você faz igual a Maria James e a Andressa. Faz as 5 questões e... Não é esbanja, não? Como é que a gente fala aqui? Esnoba a peça. Agora vamos voltar para cá, né? Então, acúmulo de funções, Então, um acúmulo de funções, tá? O acúmulo de funções, ele está previsto no parágrafo único 456. Eu queria que vocês, quando fosse perguntar, vocês perguntassem só até aqui. Porque, infelizmente, pessoal, né, assim, apesar de terem sido 5 anos de direito, mas vocês sabem que vocês não deram gás na faculdade, não é verdade? Vocês sabem que vocês não têm os conceitos que vocês deveriam ter na cabeça, não é verdade? Porque se meus amores tivessem, vocês não estariam aqui. Porque depois de 5 anos de direito, não faz o menor sentido você precisar de cursinho para a primeira ou segunda fase. Então, a lógica qual é? É que a gente vai vendo cada coisa separadamente. A gente só pergunta até onde eu dei, para a gente não misturar. Vamos lá. Desvio de função. O desvio de função é totalmente diferente do acúmulo de funções. Enquanto no acúmulo... Vou lá para o outro lado agora, que eu já escrevi aqui. Enquanto no acúmulo de funções, tá? Enquanto no acúmulo de funções, você exerce 2 funções diferentes e, por lei, você não tem direito a nenhum plus salarial,
a não ser que tenha previsão em convenção, acordo coletivo, regulamento de empresa ou contrato de trabalho, o desvio de função é diferente. No desvio de função, ele funciona mais ou menos assim. Você entrou no curso como professor ou professora, né? Você entrou no curso como professora. Remuneração X, tá? Entrou no curso como professora, remuneração X. Aí o empregador, ele fez assim, Carol muito organizada, né, Carol, foi só um errinho. Tá quantos anos comigo, Carol? 11 anos. 11 anos comigo. Ela errou, conseguiu errar esse ano, por causa das eleições. Carol é a pessoa que eu nunca vi não precisar de dinheiro e trabalhar. Tem quantos empregos hoje, Carol? Você sabe qual é o tamanho do apartamento que a Carol mora, pessoal? É quase 400 metros quadrados. Além do pai dela ainda deu um apartamento para ela, deu assim, depois pagou o resto, Carol. Tá pagando ainda. Né? Desse tamanho, ainda tem um apartamento, fora o que ela mora com os pais, que ela não mora no que ela tá pagando, ela aluga, que ela não é besta. E tem uns 3 empregos. Esse aqui é só um deles. Precisa? Não, mas perguntar, vive lisa. Vive lisa. É o tipo daquela relação em que o empregado tem mais dinheiro que o patrão. Pronto. É ali. Então, bora pra cá. É lindo. Tu viu aquela árvore? Eu não tenho... Nossa. Acho que tu falou, não foi? Eu acho. Não, acho que foi a cara. Tá. Pois é. Linda, né? Aquela árvore. Cheia de onda lá. Massa demais. Então, olha só. Carol, professora. Só que a Carol é muito organizada. Organizada pra caramba. E aí eu disse, Carolzinha e tal, muito proativa, é muito calma. Eu nunca vi a Carol levantar a voz. Teve aluno que disse que ela levantou a voz, eu chamei ele de mentiroso, é mentira sua. Chamei. Mentira sua, teu com Carol de sei quantos anos, nunca levantou a voz para ninguém. Levanta não. Ela mata você na unha mesmo. Tá? Agora, se ela lhe humilhou educadamente, aí é o problema. Agora, levantar a voz, ela não levanta. Tá vendo levantar a voz uma vez lá? Levanta é porra. Né? E aí eu peguei e comecei a dizer, Carol, faz o seguinte, Carol. Liga aí para os professores. Carol, faz o horário do curso, das aulas de trabalho penal constitucional, da segunda fase. Carol, faz aí as aulas da primeira fase. Carol, liga para o professor e marca a hora dele. Carol, acabei, estou sem professor de ética. Liga para o professor tal e pergunta se ele não quer. Desse jeito. Liga para o professor tal. Não, eu entro em contato, né, Carol? Eu entro em contato, primeiro contato, só pode perguntar, tu quer dar aula pra gente? O cara quer. Aí diz, Carol, a hora aula é tanto. Eu não falo nem de oral com o cara, deixa Carol, não sou besta. A hora aula é tanto, porque comigo ele vai querer aumentar, com a Carol ele não vai. A hora aula tem que saber, a hora aula é tanto. Aí você liga para ele, Carol, manda mensagem, pergunta com só os horários que ele tem disponíveis, que a hora aula é tanto, é paga no final do dia e que assim assado. O resto tudo com a Carol. Isso é função de quê, pessoal? Coordenador. Isso é função de coordenador. Função de coordenador. Só que a convenção coletiva da categoria dos professores, do colégio, do estabelecimento de ensino, diz que o coordenador ele tem que ganhar X mais 40%. E, obviamente, como ela era professora e passou a ser o quê? Coordenadora, eu ainda teria que colocar a função dela. Vou já explicar por quê. Teria que colocar a função dela de coordenadora aonde, pessoal? A digo já por quê, que você vai ver que é lógico. CTPS. Adivinha? Na CTPS da Carol, entenda, ela não está acumulando funções. A setinha só tem um sentido, hein? Ela não é professor, isso, amor. Ela não é professora e coordenadora, não. Que seria ser o quê? Acúmulo. Isso aqui é desvio. Ela era professora e passou a ser o quê? Coordenadora. Deixou de ser professora. Só, macho velho, problema zero. Eu pegar a Carol e jogar ela como coordenadora, pagando os 40%, colocando na carteira que é coordenadora agora. Mas tem um detalhe sórdido na carteira de trabalho da Carol. Continua o quê? E custa o salário de quanto? X, o mesmo X. Aí ela não exerce mais as funções de professora para a qual ela foi contratada,
com salário X. Ela exerce uma função superior com salário maior, mas nem na carteira tem a função, nem o paga a diferença. E aí o que é que vai acontecer? Carol está em flagrante desvio de função. Carol está em flagrante desvio de função. E aí Carol tem direito a quê? Carol tem direito de ser enquadrada na função de coordenadora. Mas ela já exerce, mas não está na carteira de trabalho. Tem direito de que a carteira de trabalho e previdência social, vou já explicar por quê, seja anotada a função de coordenadora. É claro, Carol tem direito às diferenças salariais. Tio, eu só não estou entendendo aqui. Por que tem que anotar na CTPS? Carol, super coordenadora, super ultra. Foi demitida. Aí, faculdade Arixá, bota no jornal, procura-se coordenadora com experiência. A Carol chega lá e diz, olha só, Carol, né, tem experiência. Trabalhou com quem? Com Alexandre. Mulher, tu aguentou? Né? 11 anos. Mulher, tu aguentou? Aí, Carol disse que fazia isso, fazia aquilo. Aí, beleza. Minha filha, mostra aí a comprovação que você foi coordenadora. Na carteira dela tem o quê, amores? Professora. Então, por isso daí a importância de você pedir o enquadramento, as diferenças salariais, já que o empregador não pagava a diferença para coordenadora, tá? Não pagava a diferença para a coordenadora. O enquadramento é a CTPS, tá? O enquadramento é a CTPS. Cuidado. Acúmulo de função é você acumular. Você acumula, só tem um. Quem acumula só tem um? Tem pelo menos? Desvio de função só tem um. É desvio. Totalmente diferente. Tem nada a ver, né, com acúmulo de funções, tá? Alguma dúvida? Tranquilidade máxima? Pronto? Tá assistindo muito o filme do Shelby? Eu gostei do cortinho de cabelo. Tá. Essa calça aqui é Shelby. Vou dar uma pra gente pra você. Peaky Blinders. Vamos lá. Vamos lá, bora pra cá. Tá. Bora cá é a parte mais fácil agora. É o que é aquilo? Rebaixamento. O desvio de função não tem previsão na CLT. Isso aqui é conceito administrativo. Rebaixamento. Por rebaixamento, não. Bora para reversão. Vou lá para o outro lado, tá? Eu vou ficar aqui mesmo. Bora para reversão. Quer escrever bem aqui? Bora para reversão. A reversão, pessoal, ela tem expressa previsão legal, tá? A reversão, ela tem expressa, tá? Ela tem expressa previsão legal. Tio, como assim? Me explica. Cara, é assim. Eu falei para vocês que para que haja alteração, ainda tem um olho azul, macho, foi o irmão daquele do ator principal todinho, né? Aquele que é o mais brabo que tem. Para você poder alterar o contrato de trabalho, a alteração do contrato de trabalho, a anuência das partes, e 2, desde que não haja prejuízo. Aí a CLT fala diretos ou indiretos para o empregado, tá? Acontece que toda regra tem exceção. Existem situações em que o empregador, tá? Ele pode alterar o contrato de trabalho e a alteração ser lesiva, mas a alteração é válida, não é nula. Mas são exceções, não são regras gerais. E essas exceções têm que estar previstas em lei. Se a exceção não estiver prevista em lei, tá? Se a exceção, repito, não estiver prevista em lei, aí você pode ter certeza que se houver prejuízo, ela é nula. Mas a reversão, ela é uma alteração contratual. Reversão, ela é uma alteração contratual, certo? Em que ela é lesiva ao empregado, só que ela é juridicamente viável, ela é válida, porque ela é uma exceção prevista em lei. E onde é que ela está prevista, professor? Parágrafo único do artigo 468 da CLT, tá? Parágrafo único do artigo 468 da CLT.
que é que vai acontecer aqui? Aquele exemplozinho que eu dei aqui, mas agora vamos brincar com ele. Só ser esse exemplo também. Você entrou na empresa na qualidade de vendedor, tá? Aí vendedor. E aí você se mostrou muito proativo, muito dinâmico, criando promoções, vendendo ponta de estoque, tipo a Maria James, né? Tinha um negócio reencalhado a fazer, era menino, isso aqui eu sei quem quer. Peraí, vai já chegar para vender, aí botou ali, vai vender, foi tudo. Aí o rapaz, essa menina é danada, é proativa, essa menina é boa, vende até casa pegando, mas é bem facinho de vender casa pegando por ganhar montada, porque só vale o terreno, né, meu filho? Aí vende casa pegando fogo, aí eu disse, Maria James, você quer botar aqui de roxo? Você quer ser gerente? A Maria James, eu quero. Pessoal, cuidado que gerência é função de confiança. Gerência é função de confiança. Tá? Cuidado que às vezes a gente se empolga com o dinheiro, mas a gente não consegue a carga. Eu, por exemplo, meu sonho é voltar a ser professor empregado. Não estou mentindo não, de verdade. Eu ganhava muito mais, galera, quando era professor empregado do Jorge Hélio do que hoje dono de curso. Eu ganhava muito mais. Muito, você não tem noção. Até porque era outro período. Muito, você não tem noção. Eu me lembro que em 2003, não vou falar o nome dele não, mas um juiz federal que dava aula no Jorge Hélio de processo civil, ele chegou para mim, Ei, Alexandre, o que é, mas? Tu veio aqui no Jorge Hélio, porque quer saber, pô? Não, mas dizer, porque tu não contar um negócio. Aí eu mostrei o contra-cheque. Em 2003, eu ganhava 12 mil contos como professor no Jorge Hélio. Eita, macho, eu sou juiz federal, só ganho 10. Só para você ter noção. Né? Segura. Já ajeita ali. Só para você ter noção. Só para ter noção. Era um negócio... Hoje eu sou um pobre na forma da lei se me comparar quando eu era empregado. Só que, infelizmente, o Ceará, ele era muito bom na área do concurso público. O Ceará hoje passa todo mundo em concurso, menos o cearense. Não, o cearense está fudido hoje. O cearense hoje está fudido. Fudida. Nós éramos os que mais aprovávamos na OAB Ceará. Sabe aquele outdoor da Unifor? Da esquina da Unifor, na Washington Soares, pronto. Aquele outdoor tem mais de quase 30 anos, aquele outdoor ali. Vou ficar aquele outdoor. Naquela época só tinha o Jorge Hélio. E só tinha eu na segunda fase. E quando eu botava assim, uma turma fuleiragem de segunda fase, essa turma tinha 300 alunos. Fuleiragem, era metade de mim, metade dele. Por quê? Porque os meus alunos, a maioria, 90% ou mais, era tudo da Unifor. E os caras tiravam 10 mesmo na prova, que a prova era miudinha também. Não estou desmerecendo, não. A prova era miudinha. Tiravam 10. O que a Unifor fazia? Naquele outdoor de esquina, os únicos 10 da OAB do Ceará são alunos da Unifor. Aí chegavam lá e perguntavam, foi tu, Ana Clara, tirou 10? Aí ela, foi, tu fez curso aonde? Ou seja, a Unifor durante 5 anos fez propaganda minha de forma indireta. Eu cheguei a botar 600 alunos. Claro que não numa única sala, porque não cabia. Era turma manhã, tarde, noite, 200 alunos em cada. Né? E eu era empregado, era só que o Jorge Hélio me dava metade, era parceiro. Era a minha do Jorge Hélio. Aí depois fez online, aí despirocou, e aí o cearense endoidou, e o cearense não aprova mais. Tu sabe, Carol, quem é que mais aprova no Brasil hoje? Depois vamos pegar a estatística lá, com o Guilherme Eliano. O Ceará não é mais não, tá longe, tá longe. O cearense tá mais bom não, tá mais não. E aí o cara vai ver o gerente. Aí na função de gerente, o cara tem gratificação de função, mais gratificação de função de 40%. Tá? Gratificação de função de 40%. Cara, gerência, supervisão, coordenação, direção, superintendência, tudo isso é função de confiança. Tudo isso é função de confiança. E confiança das poucas coisas que você só perde uma vez na vida. Quem é que tá aqui de namoro novo? Namoro novo. Carolzinha, tu tá? Tá rindo? Ninguém tá de namoro novo? Ninguém. 1 ano e meio é novo. 1 ano e meio é novo. Ninguém tá meses, dias, nada.
Como é que você chegou? Cadê o João Vitor? Tu sabe onde é que ele está uma hora dessa, por acaso? Né? Aí como foi que aconteceu? 15 dias, 3 semanas de namoro, lá e vem a Ana Clara, que é a filha do Djarino, e a bicha é brava. Ali é brava. Aí advogadozão top brabo que só. Sabe o que é Djarino? Não, né? Filho do Djarino. Mas quem depois de quem é? Aí chegou e disse, olha, João Vitor, que senta aqui com ela. Olha, João Vitor, eu sou pra casar. Eu sou de família pra casar. Eu só acredito muito nas pessoas. Não foi assim que você falou? Foi que o papo é o mesmo. Eu acredito muito nas pessoas. Mesmo que a Duda fez com o Igor. Acredito muito nas pessoas. Mas se eu souber tantinho assim, tá o quê? Acabado. Deixa pra mentir. Sabe um tantão assim e tá lá firme, forte, né? Que se não quiser, outra vez lá e... Só não voltava, né? É verdade. O pior que mulher, mas não, mas tu é de peixe. Tu aguenta chifre pra caramba. Agora tem uma hora que sai de baixo. Tem uma hora que o cara tá lá, 12 chifres, 14 volta. Aí tem o cara deu só uma olhada. Ela viu, acabou. Aí você pode esquecer que nunca mulher de peixe é maravilhosa. Mas na hora que a bicha disse que não quer mais, aí você pode oferecer o que você quiser. Não é mais não. Aí o cara pergunta, se eu souber tantinho assim, tá acabado. O que é saber o tantinho assim? E tá acabado. É a perda da confiança. Né? Acho que não volta nem a ser amigo, né? Já tira totalmente, nem amigo, né? Tira totalmente da vida. Então, cara, função de uma pessoa besta não, cara, é porque é assim mesmo. Gerência é função de confiança. E confiança é algo temporário, provisório. Na hora que a pessoa traz essa confiança, você pode até voltar, mas não confia mais. Confia? Confia, pelo menos do mesmo jeito que era antes, confia não. Então o gerente ele tem cargo de gestão, ele tem uma procuração do empregador. Carol tem procuração minha para poder gerir o curso. Eu não sei quem é a aula de quem, eu não sei nem qual é o dia da aula do George. Carol, eu perguntei hoje. Carol, qual é o dia da aula do George, segunda fase? Tio, é hoje quinta. Ixi, Maria, tem que ligar pro Osíris, porque o João Pedro vai para lá e o menino vem para cá. Para ter noção, quem geria é ela, não sou eu. Horário, tudo, material, tudo é suas meninas. Não sei que diabo de material aqui, não sei nem qual é o cronograma. Qual é o cronograma, pessoal? Eu não sei qual é o cronograma. Deve ser azul, porque do curso é azul, mas eu não sei qual é o cronograma. Tem nada. E aí, ela tem uma procuração para gerir. E eu só dou procuração para que eu tenha o quê? Carol nunca faz isso não, que a bicha não faz mesmo não. Mas na hora que ela não vai fazer não. Aí, só um exemplo. Mas na hora que eu perder a confiança nela, o que é que eu faço? Tiro da função de confiança. Das duas, uma, galera. Das três, uma. Ou eu perdoo, ou eu sou de peixes e perdoo. Tem mais alguém de peixes aqui? Também? Não, homem não. Homem tem outra característica. Não, é só serve para mulher. Homem outra característica, eu não posso falar. Também de peixe, certo? Tá? Aí, ou perdoa e deixa, ou você demite, ai daqui, diabo feio, ou você reverte a função anterior. Reverter é outra besteira que eu vou falar, se a pessoa quer brincar que é besteira é minha. Reverter é voltar. E só volta quem tenha sido ou ido, não é não? Reverter é voltar. E só volta quem tenha sido ou ido. Você, prima, vai ficar puta. Vai ficar com mais raiva agora. Você já foi à China? Não responda direito. Eu não sei, eu estou dando aula. Você já foi à China? Já. Você pode voltar para lá? Pode. Domingão, você já foi à montada? Já ou não já? Já. Você pode voltar para lá? Farias. Seu traíra. Seu traíra. Farias, você já foi ao Japão? Você pode voltar lá? Não, porque ele pode ir, mas ele não pode. É porque essa diferença é o que faz a gente entender rebaixamento e reversão. Então, reverter é voltar. E só volta quem tenha sido ou ido.
só volta quem tenha sido ouvido. Então, ele era gerente, desculpa, ele começou como o quê? Vendedor, foi para onde? E aí ele pode voltar para ser o quê? Vendedor. Cara, isso é prejudicial? Meu amor. Ô, mulher, não é prejudicial. Não, não pego. Vamos. Não, encerrar aqui. Esqueci teu nome. Rafaela, tu tá sabendo que a Larissa deixou de ser gerente, voltei igual nós, pobre, ralé, vendedor. Mulher, tu tá sabendo. Que merda foi que ela fez? Tu soube de alguma coisa? Não é verdade? Você tem um downgrade profissional, uma demoção, você vai perder os 40% de gratificação. É prejudicial. Só, Larissa Maria, que muito embora seja prejudicial, e em tese a alteração seria o quê? Nula, mas ela não é, porque ela tem expressa previsão, porque parágrafo único não existe mais, né? É antes da reforma, porque minha cabeça está funcionando da reforma. Obrigado. Parágrafo 1º do 468 da CLT, que antigamente era parágrafo único, aí mudaram para encher meu saco, o legislador. Vamos mudar o artigo que o Alfim já decorou. Pronto. Parágrafo 1º do 468 da CLT. E aí o parágrafo 1º do 468 da CLT, ele vai dizer que o empregado ele pode reverter, pode voltar à função anterior. É prejudicial? É. Em tese, a alteração seria ilegal. Mas não é. Por que não é? Porque a lei permite. Só por isso. É que nem aquela meninazinha do meme. Minha mãe deixa, né? Por que você usou batom? Porque minha mãe deixa. Pronto. Minha mãe deixou. É argumento de autoridade, é argumento da lei. E com a lei a gente não discute. A gente baixa a cabeça, até porque ela tem presunção de constitucionalidade, tem que esperar o Supremo dizer que ela é inconstitucional. Ou enquanto ele não disser, a gente baixa a cabeça para ela, que o sistema é assim, tá? Então, enquanto tiver em vigor o parágrafo 1º, essa alteração, muito embora traga prejuízo, essa alteração ela é nula. E aí, cara, ele pode ter 10 anos, 12 anos, 50 anos na função de gerente, recebendo a gratificação de função todos os meses. Na hora que ele voltar, ele perde a gratificação de função. Porque a gente vai estudar mais tarde nesse curso ainda, porque isso é um salário-condição. O que é um salário-condição? Hora extra, noturno, insalubridade, periculosidade, insalubridade, transferência, gratificação de função, são os chamados salário, só ouve, e vai ter aula sobre isso, são os chamados salário-condição. O que é um salário-condição? É uma parcela de natureza salarial que você só recebe naquela condição. Não está mais naquela condição, você não recebe. E não tem direito a direito que dê jeito. Então, se ele tiver há 15 anos recebendo a gratificação e se houver reversão, se ele voltar, ele perde a gratificação. É diferente, Jane, a Nogueira, é diferente, Jane Nogueira, do rebaixamento, Chuchu. No rebaixamento, como a Larissa começou a dizer, no rebaixamento o cara já entrou na empresa como o quê, Larissa? Gerente. Caboclo já entrou na empresa como gerente. Ele nunca foi naquela empresa o quê, Levi? Vendedor. Teu nome de novo, macho? Bernardo. Não importava o outro aqui para ser dois Bernardo. Eita. Ele nunca foi naquela empresa vendedor, mas quando ele entrou, macho, ele já foi contratado direto como gerente. Nunca foi nada, já foi na função de confiança. Aí, enquanto ele tiver a confiança do empregador, ele está lá. Mas na hora que o empregador perdeu a confiança nele, ou perdoa, ou demite, ou perdoa, não pode reverter. Por quê? Reverter é volta. E só volta que tenha sido ou. Ele não pode voltar, ele nunca foi. Aí se o empregador, ele já entrou como gerente, nunca foi vendedor, é outra situação, tá? Já entrou como gerente, nunca foi vendedor. O empregador botar ele para vendedor, isso é rebaixamento. E o rebaixamento não tem previsão legal de permissão. Se não tem previsão legal de sua permissão, a alteração que causa prejuízo, a alteração é o quê? Nula, tá? A alteração que causa prejuízo, a alteração é nula. Dúvida, mano? Ou demite ou perdoa.
Agora, botar para baixo não pode, tá? Botar para baixo não pode. Pode até tirar. Gerente de marketing, para gerente de conta, para gerente não sei o quê, vai. Não, ele é bem no marketing, que adora ficar no Orkut, né? Gerente de marketing, mas botar para cima é doido, né? Aí botar para baixo não pode, tá? Para baixo não pode. Tranquilo? Beleza? Bora ver a peça? Bora ver a pecinha? Deixa eu desligar aqui a luz. Deixa eu desligar a luz. A gente vai ver essa peça. E a gente vai começar o Shibata 2. Ver o Shibata 2 porque hoje eu quero ver com vocês. Às 8h30 eu vou entrar com o Shibata 2 porque eu quero ver com vocês a anatomia das teses. Vocês já vão receber hoje a anatomia das teses. Vocês vão fazer a tese do jeito que eu disser. Vocês não vão teimar, tá bom? Tá certo? Então vamos lá. Bora, Farias, para tu passar na prova do AB e dizer que teu pai é outro. Vamos lá. O Farias vai passar na prova do AB e o pai dele é outro. O pai da minha carteira é outro, não, Alexandre não. Vamos lá. Questão... O povo é ruim demais, Farias. Tá aqui o páreo. Ninguém faz mais nada escondido não, Farias. Eu sei, pô. Mas tu não me diz, pai. Entendeu? Tem obrigação não, né? Vamos lá. Fábio trabalhava desde agosto de 97 para a pessoa jurídica Zeta, exercendo a função auxiliar administrativo, no caso, supervisor de curso nível 1. Vou ler de novo, tá? Atendendo os interesses da empresa, Fábio foi remanejado para o cargo de encarregado de recebimento de mercadoria, com a mesma remuneração. O cara fica logo travado. Nessa função, Fábio passou a auxiliar na carga e descarga de caminhões de Zeta. É importante ressaltar que o cargo de supervisor de contas possui plano de carreira, para o qual o empregado sobe um nível a cada 5 anos, com acréscimo de 50% do valor da remuneração do cargo anterior, enquanto o cargo de encarregado de recebimento de mercadoria não possui plano de carreira. Em 8 de janeiro de 2006, Fábio foi demitido sem justa causa, recebendo todo o seu direito trabalhista com base na remuneração do cargo de encarregado, tendo sido o termo de extensão do contrato de trabalho homologado respectivo sindicato. Considerando a situação hipotética apresentada, elabora a reclamação trabalhista em que Fábio pleiteie. Claro que isso aqui é porque eu copiei do jeito que estava lá, tá? Isso aqui é CESP 2006.1. Obviamente, já é isso. Obviamente que ele não vai dizer para você qual é a peça, tá? Na época era assim, mas era outra época, outra situação. A gente quer só o direito mesmo. Em que Fábio pleiteia seu direito ao reenquadramento, informando a legislação aplicável e os direitos advindos desse reenquadramento. E só para quem não lembra, ontem a gente viu que era uma questão de alteração contratual lesiva, mudou de função, não tem problema. Remuneração, até porque a remuneração era o quê, PA? Ora, PA. Cadê? Não vai ficar igual a Reginaldo não, né, PA? Remuneração é igual o quê? A mesma, mas qual era a diferença? O cargo não tinha plano de cargos e carreira, plano de cargo de salário. Então, isso é prejudicial para o cara. Ele entrou em 96 e só saiu em 2000 quanto? Hein, Thiago? 2007. 6 ou 7? 6. Então, foram quantos anos? 9. Então, ele não tem direito a subir um nível? Então, ele tem direito lá, um bichinho lá de 50%. Bora ver como é que faz? Essa danada? Vamos lá. Bora ver como é que faz a danada. Calma, já vamos para casa. É porque eu também, pessoal, não gosto de dar aula à noite, porque vocês vêm cansados do trabalho. E domingo ninguém vem. E se eu der aula à noite, de segunda a quinta-feira, sexta simulado, e disser assim, Rafinha, vai fazer o Shibata no final de semana, módulos 1, 2, 3 e 4. Responde, se mentir, Deus castiga. Tu vai fazer? Não, tá para onde? Tá pro cinema, tá namorado, tá pra praia, pra cá, tudo. Teu pai ainda tem lá, aquela praia lá no... Como é? Eu esqueci, Manhattan, é? Lá no Riviera Manhattan, lindo apartamento do teu pai. Lá no Riviera Manhattan, aí vai tocar, o diabo do João Vitor vai tocar nos pagodes. É que o João Vitor, além de estudante, não deve tocar de pagode. Vai tocar nos pagodes. Tu vai pra todo canto, menos faz quando chega segunda-feira, tu não fez nada. Aí quando chega o dia da prova, tu vai dizer que a culpa é de quem?
de não ter passado? Minha. Não deu tempo. Foi muito apertado o curso. Não. Por isso que o curso é final de semana. Abro mão do final de semana com a minha família, para ficar com a minha família provisória. E na semana à noite, minha filha chega em casa, toma um banho, né, come alguma coisa, dá tempo até dar uma namoradinha. Né? E aí vai lá, relaxado, vai fazer o Shibata. Tá? Ó, não é a Shibata, é o Shibata. Tá? E eu não posso patrocinar, porque quando o Facebook Ads lê Shibata, ele bloqueia meus anúncios. Vamos lá. O bot não adianta, ele bloqueia. Eu nunca consegui patrocinar um Shibata. Vamos lá. Excelentíssimo senhor juiz do trabalho da Tanta Vara, Fábio, qualifico danado, mesma qualificação. Vem para o tema de seu advogado, propor reclamação trabalhista, tá? Artigo 840, parágrafo 1º da CLT, contra empresa Zeta qualifica. Dos fatos, tu vai escrever assim 5 linhas ou tu vai escrever lá 5 linhas? Escrever lá 5 linhas. Da justiça gratuita, reclamante requer benefícios gratuitos por ser pobre na forma da lei, nulidade da alteração. Reclamante tem direito ao reenquadramento. Por que reenquadramento? Porque ele não era supervisor, foi para auxiliar. E como teve prejuízo, tem que voltar a ser o quê? Supervisor. Reclamante tem direito ao reenquadramento na função supervisor de contas nível 1. Por quê? Porque a alteração foi nula. Como assim, mulher? Me conta esse negócio. Pois lhe troquei, não, né? Andressa está assistindo. Tira esse quê daqui, Andressa. Pois lhe trouxe prejuízo uma vez que o reclamante foi remanejado para a função de carregado, né? Que não possui quadro organizado de carreira, não pode subir a cada 5 anos. 468. Ó, reenquadramento de diferença. Note que ele não só tem direito de voltar, como já tem mais de 5 anos, ele sobe um nível. E são essas diferenças aí que a questão quer, ó. Reclamante tem direito a quê? As diferenças salariais de 50% a partir de agosto de 2002. Por quê? Porque a condição de dispensa contábil ficou mais de 5 anos, pois subiu para o nível 2, nos termos do 468. Aí, cara, pedido, por mais que seja uma reclamação de trabalho pequeno, o pedido é sempre grande, é uma desgraça. Requer o julgamento dos pedidos, declara nulidade da alteração realizada, reconhecendo o direito do autor ao reenquadramento funcional no caso de curso nível 1, e por ter mais de 5 anos, nível 2, tá? E com 50% a partir de 2002, né, no saldo de salário, aviso prévio, 13º, não sei o que mais lá, e bota tudinho, tá? Não tem como você dizer quantos dias de saldo de salário, porque a questão não deu o dia da entrada nem o dia da saída, você faz genérica assim mesmo. Mas não se esqueça de colocar isso aqui. Se você não colocar isso aqui, você perde 0,10, 0,20 e faz uma falta medonha. Requer a citação de notificação da empresa reclamada para comparecer à audiência, contestação, sobre revelia e confissão, parcela e controvérsia, sob pena de multa de 50%, justiça gratuita. Requer a condenação do reclamado de honorário, nunca peça menos, sempre peça 15%, protesto aprovado, dá-se a causa, acabou-se. Alguma dúvida, amores? Acho que não, né? Acho que ficou bem tranquilinha essa. Bora só mais essa? É a Ana. A Ana, pessoal, é CESP 2006.3. Foi a primeira vez que eu tive 100% de aprovação. O pessoal disse que eu tive 3 vezes 100%. É mentira, foram só 2. Foi 2006.3 e 2007.2. Eu tive 100% de aprovação. Aqui, eu tive, nunca me esqueci, que a primeira, a gente nunca esquece, 104 alunos, os 104 aprovados. Em 2007.2, foram 259 alunos, nunca me esqueci também, e 259 aprovados. Hoje está mais difícil conseguir 100%, porque a prova está maior, né? A prova maior, mais erro e tal, o pessoal está mais disperso. Antigamente a gente tinha menos faculdades de direito, o negócio era mais, né, mais homogêneo, hoje a gente tem muita faculdade, o negócio é mais heterogêneo. Mas não passa com 10, passa com quanto, amigão? Com 6, então bora tirar 6. Claro que quem cravar 10, o tio tá pobre, o Pix não é mais de 2.000, mas é um Pix de 1.000. Ajuda ou não ajuda, PA? Ajuda. Não é não? Ajuda. Né? O Faria disse que se ganhar, ele doa. Vamos. Bora para 4.
Ana foi admitida na empresa Delta, isso aqui é de verdade, tá? Eu copiei do jeito que estava lá, eu só fiz mudar as datas. As datas aqui eram 2001 e 2003, tá? Aí faz muito tempo, aí eu mudei. Vou já mudar de novo, porque 2009 é longe. Ana foi admitida na empresa Delta em 2 de julho de 2009 para ser a função de assistente administrativo, recebendo salário mensal de 1.320. Andressinha, salário mínimo mensal, meu amor, eu mudei, para a gente não ter que ficar mudando cada OAB. Apesar de todo o zelo profissional com o qual Ana emprega ao desenvolver suas funções, a proprietária de Delta, senhora Maria, em diversas situações, acusava de ser burra, incompetente e incapaz. Tais acusações são feitas em voz alta e na presença de outros empregados e de clientes da empresa. Inicialmente, Ana, com receio de perder o emprego, desconsiderou as ofensas, mas elas se intensificaram. Ana já não suporta a situação, mas não quer simplesmente pedir demissão e ceder às pressões feitas por Maria. Ana gozou férias em agosto, aí aqui era 2002 e 2003 na época. Aí eu mudei para 2010, 2011, tá? Vou já mudar para 2021. Então vamos lá. O que é que eu quero que você faça? E era pequenininha assim mesmo, viu? Ela foi miudinha assim. Na época, pessoal, eu tive sorte. Nessa época aqui, foi uma prova de final do ano. Porque toda a prova, ponto 3 era final do ano, ponto 2 no meio e ponto 1 no começo. E eu me lembro, nessa prova aqui, tava aquela novela América da Globo. E eu era um novelista doido mesmo, eu era noveleiro mesmo, assistia todas as novelas da Globo. E a Jandira Pimenta era até esqueci o nome dela, a atriz. Bota aí, pessoal, no Google aí. A América, na novela. A Jandira Pimenta, ela era uma pessoa que tinha uma empresa de exportação e importação e ela maltratava e destratava os seus empregados, cometendo com eles o quê? Assédio moral. Até a Globo ficar meio lelé da cuca, né? Ela realmente fica meio doida, né? Ela tratava de pontos bem interessantes da vida cotidiana. Tratava de tráfico de órgãos, tráfico de menor, tráfico de mulher, de assédio, né, de assédio moral. Então foi a primeira vez que uma novela trata de assédio moral. E era até o Janequine acho que foi a primeira novela dele. Ele era o capacho dela. E ela metia o cacete no Janequine. Débora Farias. Acho que era a Débora Farias. Beth Farias. A Débora é a filha dela, né? Deve ser, né? Muito minha amiga, por sinal. E aí, né? Aí a Beth Farias. A Beth Farias era a Jandira Pimenta. Ela meteu o sarrafo. Aí eu criei uma questão, que só tinha um simulado, prova domingo, aula cacete a semana inteira, simulado domingo, no outro domingo era a prova. E aí aquela coisa, né? Se você tiver sorte aí, se os espíritos gostarem de você, você dá uma dentro, senão você só dá fora. E aí eu fiz uma peça que era com a Jandira Pimenta. Botei o nome dela mesmo, Jandira Pimenta, que era assédio moral. Pessoal, ninguém acertou o mérito. Ninguém. A turma papocou todos os 104. Quem fez o simulado? Nem todo mundo fazia. Olha, pessoal, você não pode, não é possível, tá na novela. Olha o meu ponto de referência. Tá na novela. Tá na novela. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar essa peça de novo, 3 vezes. Adivinha o que foi que caiu domingo depois? Ana. Só muda 2001, 2002, 2003. O resto deixei tudo igual. Não alterei uma, ou como diz o Matuto, não altiei, não altiei uma vírgula aí. Não alterei uma, não mexi numa. Lá dos Bastiões. Meus Teixeiras são dos Bastiões. E o Jacinto também. Não alterei uma vírgula aí. Aqui é assédio moral. Só que o assédio moral, e já caiu o assédio moral na segunda fase. Foi no 33, né? No 33 foi a primeira vez que a FGV cobrou assédio moral. E para ela cobrar de novo é um puro. É um puro, tá? Eu vou fazer uma diferença com vocês aqui. Amanhã eu termino essa aula, que eu quero ver com vocês
anatomia das teses, o Shibata, anatomia das teses. Vocês vão fazer agora com ela. Vou até ligar a luz aqui. Eu quero dizer para vocês que o assédio moral, tá? Ele é muito parecido com a falta grave. Nem toda falta grave é assédio moral, mas toda assédio moral... Eu vou melhorar, meu amor. Nem toda falta grave do empregador é assédio moral, mas todo assédio moral é falta grave do empregador, tá? E essa diferença é importante, porque tem umas palavrinhas que tem que ter, que se não tiver, tá? Você não vai pontuar se for assédio moral. Se você pegar o 483 da CLT, o que é que vai dizer o 483 da CLT? O 483 ele vai dizer assim, né? O empregado poderá considerar, bora Marília. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando, a letra A, foi exigido serviço alheios ao contrato, suprir as suas forças, contrário à lei ou moral bons costumes. Letra B, correr perigo manifesto, For tratado com rigor excessivo pelo empregador superior. Letra C, vamos lá, correr perigo manifesto de mal considerável. Letra D, descumprir. Tá, não cumprir as obrigações do contrato. Letra E, é ofensa física ou a honra? É ofensa física ou a honra? Pronto, quando o empregado não ofender a honra... Agora, cuidado com essa, hein? Rapaz, é porque é muito engraçado. Eu vou voltar a gravar aquelas perguntinhas. Só aquelas perguntinhas eu repeti, eu coloquei lá o coisa, né? Aí botei, fiquei com preguiça e repeti. Eu vou botar a caixinha de perguntas de novo. O povo é doido, mulher, o povo é doido. Aí quando eu começo a beber em casa, eu começo a implicar com eles, a responder. O povo dá opinião em direito. Em direito você não dá opinião. Não, o que eu falo, você não dá. Professor, eu acho que é assim. Você tá doido? Acho, não. Professor, é assim por conta disso, daquilo outro, lei tal, súmula tal. Você não dá opinião em direito. Direito não é política, viu? Direito não é moda. Direito não é gastronomia, não. Não, gastronomia não. Gastronomia é ciência. Direito não é culinária, não. Eu gostei. Não gostei. Até por gostar. Direito não é ninguém dá opinião em direito, não. Viu? E aí, pessoal, cuidado com a letra E, porque a ofensa à honra ou à boa fama do empregador é em qualquer local da galáxia. Qualquer local da galáxia. Então, sim, preste atenção, putaria aqui. Então, se eu tiver... Bora, Carolzinha. Lá está eu. Eu estou de férias, Carolzinha está de férias. Aí eu vou esquiar. Minha mãe, inclusive, me proibiu. Não estou proibido. Ela não deixou nem alugar os esquis. Mas agora eu vou esquiar. Aí eu estou na fila dos esquis, lá. Passei minha vez. Estou de férias. Carol está de férias. Aí a Carol está lá com o namorado dela. Vixe, quem tá? Não basta no curso. Da encontra este homem aqui. Eu vou me vingar das besteiras dele. Carol é empregado, hein? Vou me vingar das besteiras dele. Estou de férias. Ele está de recesso. Eu estou fora do curso, eu estou fora do país. Não vai acontecer nada comigo. Ei, Alexandre! Oi, Carolzinha! Tudo bem? O que foi? Tira o chifre do meio, que eu não estou vendo a placa dizendo. Me chamou de quê? Uma mulher corna é diferente do homem corno. Parece que, para a mulher, parece que ser corno parece que é normal, né? Que não dói. Foi mal. Eu sei que para nós dói mais. Tá? E aí me chamou de corno, ferindo a honra e a boa fama em qualquer local da galáxia. Então, o dever de respeitar a honra, a boa fama, a privacidade, a intimidade, o bom nome do empregador ou de superior hierárquico em qualquer local da galáxia. Mas, professor, aí vem uns doidos que não são do direito e começa a comentar. Às vezes eu fico bebendo meu vinhozinho em casa, aí o rato alto eu começo a implicar com eles.
A Monique vai lá e apaga os comentários. Olha aqui, qual é a letra, filha? Letra E. Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoa de sua família. Não, menina. Isso é o 483? É. Letra E. Ah, é porque a falta grave é do empregador. Ah, droga. É o que eu estou explicando como se fosse do empregado. Tá, mas vale, tá? Não vou ler do empregado não, porque é o 482. Perdão, mas vocês entenderam. Mas a gente vai já ler também o outro. Agora não. Então, mas tem uma besteira aqui, vem. Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoa de sua família, ato lesivo da honra e da boa fama. Esse aqui é quando eu boto uma besteira dessa, eu só mudo o tabefe. É um tabefe na mãe. Aí depois eu boto chamar a irmã de rapariga. O povo ama. Dá 30 mil, os primeiros vídeos, depois de eu repetir, que eu estava com preguiça, 30 mil visualizações. No Rios. Não é esses últimos agora, é porque eu repeti. O empregador chamou a mãe do empregado de rapariga. Lapaliga. É rescisão indireta. O empregador chamou a irmã do empregado de Kenga. É rescisão indireta? É se ele ofender a honra ou a boa fama do empregado ou de pessoa de sua família. Então, se eu chamar o pai do empregado de corno, de viado, a mãe de Kenga, rapariga, a irmã de sapatão, eu estou ofendendo a honra ou a boa fama. Não é só do empregado, é de pessoa da família. O empregador comete, vamos já chegar lá, chego já lá, eu nem ouvi, porque eu realmente estou moco. Ele comete falta grave. Olha a comédia. Bora para a letra F. Ofensa física. O pessoal fica doido, é muito engraçado. Se vocês tiverem esse comentário lá, vocês morrem de rir. Letra F. O empregador ou seus prepostos ofenderam fisicamente. Ei, ofende o empregado ou pessoa da família dele também? O que é que tem aí? Ofende, ó, cadê a CLT, mulher? Ofende o empregado ou pessoa da família dele também? Só o empregado da família também? Só empregado. Moral da história. Se eu largar um bufete na cara da mãe do empregado, o empregador largou o bufete, esse é massa, na cara da mãe do empregado, o empregador comete falta grave? Não. Aí os comentários, mas eu mato ele. Não é falta grave, mas é cachorro. O cara pega lá, tu vai a exclamação. Eu vou pegar o original, o primeiro, que é a comédia maior, porque depois o Instagram viu que eu só repeti o vídeo, que o Instagram é nojento. O Instagram é pior do que FGV. Ele viu que eu repeti o vídeo e ele não botou para 5 mil pessoas. No primeiro botou mais de que 30. Mas só porque eu repeti o vídeo, ele não botou mais para ninguém. É porque o vídeo é engraçado assim, né? O desfecho é legal. Então, se for ofensão, roubo a fama, é de empregado ou pessoa da família. Se for ofensa física, é só do empregado. Da família não é não. Da família não é não. Aí eu taco um chute nos peitos do pai do empregado, fiz nada. O empregado até me matar, e quem vai cometer falta grave é ele, né? Entendeu? Então, cuidado. E a gente vai fazer o quê? Pintar. Que a prova cega. Então, pinta aí. Bora pintar aqui na letra E. Contra ele, aí pinta. Pessoa da família. Tá? Contra ele, pessoa da família. Já na letra F não precisa pintar porque não tem. Então, cuidado que é só na letra E, pessoa da família. Letra F não, tá? Aí, letra G, que o pessoal também não entende. O resto é fácil. Letra G, o pessoal não entende. Eu vou lhe explicar o que é a letra G. O empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância do salário. Entenda que o empregador ele não reduziu o salário. Ele reduziu a quantidade de peça ou tarefa. Esse empregado ganha por produção. Por exemplo, dá um exemplo aí besta aqui. Imagine que o cara é vendedor de Coca-Cola, tá? E aí ele tem uma cota, tá? Porque ele pode vender até 5 mil fardos de Coca-Cola. Ele não pode vender mais do que isso, porque tem vários vendedores. Aí esse cara vendedor extrapola a cota, a Coca-Cola não consegue entregar.
né? Então, ele é um vendedor, ele tem uma cota. A cota dele, ele pode vender até 5 mil fardos. E ele ganha R$ 1 por fardo. Se ele vender 5 mil fardos, ganha 5 mil, 4 mil, 3 mil, tá? É de acordo com o que ele vender. Claro que isso a gente já aprende depois. Claro que se ele tem remuneração variável, naquele mês que ele não vender, nada, recebe no mínimo, bora, salário mínimo. Sendo vedado o desconto no mês subsequente, vai ter questão sobre isso aí, fiquem tranquilos. Entenda que o empregador, para reduzir salário, ele teria que reduzir isso aqui. O valor do quê? Do fardo. Que ele recebe pelo fardo. Toda vez que ele vende um fardo, ele recebe R$ 1. O empregador não reduziu isso aqui. O empregador fez isso aqui, ó. Ó, empregado. Mas o negócio tá bruto aqui na empresa. Tá bruto, tá bruto. Quebrou umas máquinas lá, umas peças velhas que não chega dos Estados Unidos, porque a Rússia agora, a China, não vai vender umas peças para os Estados Unidos, não vai poder fazer nem drone, nem Coca-Cola. Tu só pode vender agora. Botei não, 3 mil pelo menos, não, bichinho, né? Só pode vender agora 3 mil fardos. O valor de cada fardo que ele ganha continua R$ 1. Ele não diminuiu o salário. Para diminuir o salário é botar aqui 80 centavos, 90. Ele diminuiu a quantidade de fardo, peças ou tarefas que ele pode produzir. Aí, como ele diminuiu a quantidade de peça ou tarefa, isso acabou importando na redução do salário, na redução sensível, tá? Continuou o mesmo real, mas aqui ele podia vender 5 mil, aqui podia vender 3 mil. A gente pensa que isso aqui não é alteração contratual? É. Então, se o empregado tem uma cota para vender, máxima, você não pode diminuir. Se você diminuir aquilo ali, tá? Mas se você diminuir a meta dele, você está afetando a importância do salário. Não é redução salarial, é diminuir a importância e isso é uma rescisão, isso causa uma rescisão indireta. Ó, eu expliquei para vocês agora, ó, onde é que eu estou às eu expliquei para vocês agora, tá, o 483. Eu não expliquei assédio moral. Vou explicar assédio moral amanhã, tá? Então eu vou encerrar, acabou a aula não, eu vou encerrar esse vídeo. Pessoal de casa, eu vou começar um outro vídeo que é o Shibata. A correção do Shibata módulo 1, continuação. Acaba aí, começa o outro, menino feio.